Deus conecta. Confessar. Admitir que nós fizemos algo errado. Isso nos deixa desconfortáveis, incomodados. Todos nós somos pecadores, eu também. A maioria de nós reconhece isso, mas nós ainda temos dificuldade de admitir isso para os outros. Podemos até nos esforçar bastante para ocultar o fato de que somos pecadores. Mas nós não podemos esconder de Deus essa desagradável verdade. Quando a lei de Deus nos acusa, é terrível. É como se fosse um interrogatório da polícia. A lei de Deus, as suas regras sobre certo e errado, essa lei acusa e expõe o pecador em nós. Nós até podemos tentar mentir para nós mesmos, mas não funciona. No fim, a lei de Deus expõe a escuridão dentro de nós. Confessar os nossos pecados é doloroso. Nós nos agitamos, nos contorcemos, afinal, nós temos medo. O que nós não levamos em conta é o conhecimento do que há do outro lado do nosso medo e confissão. Se você confessa os seus crimes para um policial, você pode acabar na prisão. Mas se você se arrepende, ou seja, se você quer se afastar do pecado e confessa os seus pecados a Deus, o resultado é totalmente oposto. Uma nova realidade de perdão e graça espera por você. O perdão dos nossos pecados nos traz uma vida nova e um novo começo. É um incrível milagre que só pode ser experimentado depois de confessarmos os nossos pecados. O perdão é um presente magnífico e poderoso. Na igreja, nós chamamos esse perdão de absolvição. Nós confessamos os nossos pecados e um pastor diz: por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para deixar claro, não é o pastor por si mesmo perdoando as pessoas, mas é Deus por meio do seu ministério. O reformador Martinho Lutero escreveu que isso é tão válido, tão certo no próprio céu, como se Cristo mesmo, nosso Senhor, tratasse pessoalmente conosco. A absolvição é realmente poderosa, porque nós sabemos que somos plenamente perdoados. A igreja continua a praticar a absolvição porque o próprio Cristo a estabeleceu. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele confiou à igreja uma responsabilidade e um poder especiais e a capacitou para exercê-la. Jesus disse: se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Nós chamamos essa autoridade singular de ofício das chaves. Assim faz todo sentido. O perdão e a graça de Deus são maravilhosos. Mas essa parte de os pecados não serem perdoados, mas retidos, por que um pastor e a igreja fariam isso? A Bíblia nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse reter de pecados é chamado de excomunhão. Quando uma pessoa é confrontada e fica ciente do seu pecado, apontado pela igreja, e se recusa a arrepender-se, seus pecados não são perdoados por Deus. A porta do céu está trancada para ela. Para evitar que as pessoas que não se arrependem se enganem, achando que elas estão bem diante de Deus, Jesus ordena que a sua igreja não conceda o perdão dele. O objetivo disso não é punir a pessoa que se recusa a se arrepender, mas sim ajudá-la a entender que essa porta até Deus está trancada. Embora possa não parecer, essa é a coisa mais amorosa que, como cristãos, podemos fazer por ela. Caso contrário, talvez a pessoa nunca venha a reconhecer o pecado diante de Deus e a consequência final do seu pecado, o inferno. Nós podemos ou não reconhecer que os pecados dos quais não nos arrependemos se somam e nos colocam para baixo
com a esmagadora carga de culpa. Em algum momento isso nos esmagará espiritualmente. E apenas quando nos arrependemos é que somos aliviados dessa pressão do pecado. Uma pergunta que precisamos fazer honestamente a nós mesmos é: o que significa estar arrependido de um pecado? E, na verdade, há 3 partes. Primeiro, precisamos reconhecer que o que fizemos é errado. Em segundo lugar, crermos que Jesus tem o poder de perdoar esse pecado e que Ele perdoa. Em terceiro lugar, é o nosso esforço sincero de nos afastarmos desse pecado com o qual lutamos. A confissão de pecados pode parecer um ato muito público, mas ela é, na verdade, algo bem pessoal e privado entre o pecador e Cristo. Talvez isso nos faça pensar em um confessionário privado. Talvez outras igrejas ofereçam outros caminhos para se receber o perdão e até exijam que alguma coisa seja feita para merecê-lo. Mas aqui estamos falando de misericórdia. Nós não podemos nos livrar dos nossos pecados contra Deus por nossos próprios esforços. Deus nos dá o seu perdão como um presente. Por fim, nós deveríamos ver a confissão e a absolvição não como um fardo ou um ritual, mas como um presente. Quando estamos atribulados por causa de nossas falhas e pecados, podemos confessá-los, sejam quais forem os pecados. E a confissão e a absolvição são a maneira de Deus nos assegurar de que vivemos em Sua presença perdoadora.